Senhor. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo. Nesta noite, e que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um nesta noite. Agradecendo também aqueles que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor Jesus possa abençoar cada um também. Vamos cantar o hino 168. Hino 168, chuvas de bênção, um hino bem fácil aí. Peço que a igreja escolha mais um hino, e quem tiver ofertas e dízimos posso estar entregando nesse momento aqui. Hino 62.
obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor, aqui na tua casa, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um aqui nesta noite. Senhor, abençoe cada família aqui, aquelas famílias que aqui não estão, que o Senhor Jesus possa estar com ela. Fique, Senhor, também com os enfermos da igreja, com aqueles que estão enfermos, que estão ali acamados, Senhor. Visite nesta noite, Senhor, abençoe a cada um. Obrigado também, Senhor, por esses dízimos, essa oferta, Senhor, que será para o sustento da sua casa, Senhor. São bênçãos que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O pastor, tem alguma pedido de oração? Vários, né? Foi colocado a nossa igreja no municipal, que eu não sei os pontos, está bem, está muito bem. Lembremos do Gabriel e da Vera, os 19, que são parentes da família da Verônica. Lembremos também da família do Alex, que faleceu essa madrugada, ele é irmão de Cristo ali, da igreja de gente. A Silsa, que nos acompanha pelas redes sociais, ela teve oração por ela e pelo seu filho Paulo. Eles são alvos. A Silsa fez uma cirurgia e está preparada para uma comunicação ali em relação a isso. A irmã Silene, ela quer oração pela cunhada dela, com Covid, e o seu esposo, Abel, Covid, é isso? Isso. Então, a irmã Silene também pediu por esse motivo de manhã. E também a Sandra Gardini, ela é moradora de Agudas, está em Cuba, e ela tem nos acompanhado também nos nossos cultos, lá na casa e pede pela vida dela e seu filho Luiz Fernando, ali naquela cidade. Eles estão sempre passando muito sério familiar e a gente precisa, se o irmão puder comentar dela em suas orações, porque o Senhor ali complete a boa obra ali na sua vida. Eu não falei nada para o irmão. Então, nós temos vários pedidos. Temos vários pedidos de oração e se alguém tiver mais pedido de oração, que possa falar, né? Possa pedir. Pode pedir, Zé. Então, Zé também pede oração também ali. Mais alguém? Pode falar, tio. Então, vamos fazer três irmãos, voluntariamente, né? Cada um ora pelos pedidos de oração desta noite. Pai, nossa gratidão ao Senhor, porque podemos estar reunidos aqui livremente, porque o Senhor nos permite nesta noite, Pai, louvarmos e adorarmos o teu Filho Jesus, Sim, Senhor. através desse culto de oração. Pai, também de adoração ao Senhor, também lembrando do irmão Pedro, Pai, obrigado por ter servido ele, mas o Senhor da sua glória. Mas Senhor, temos no nosso coração alguns motivos que queremos, Pai, depositar no teu altar de glória. Senhor Deus, Senhor, gratidão, Pai. te abençoe ela, Senhor. Ela fazendo essa cirurgia e com a graça do Senhor ela já viu os pontos, está bem, se recuperando e nós louvamos ao Senhor por isso. O Senhor tem cuidado dela, com esmero e também agradecemos a vida da Ernestina, do seu esposo ali, também dos meus filhos, que tem sido um instrumento do Senhor ali para cuidar da irmã. Pai, lembramos de uma forma também especial, Pai, dos nossos idosos, da irmã Noite, Pai, do irmão Belario, da irmã Maria Rosa. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor também tem alcançado as suas vidas.
vezes não têm uma experiência contigo, Pai, que o Senhor use essa oportunidade para acalmar aqueles corações e eles terem a certeza da vida eterna no seu Filho Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nesse culto de adoração. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo que for realizado. Que o Senhor continue a falar conosco, Pai, como tem feito. Gratidão a Deus pelos nossos, pelas pessoas que estão nos assistindo em suas casas e em seus lares. Ó Pai, que o Senhor também favoreça essas vidas. E nós agradecemos ao Senhor pela vida deles. E assim nós oramos e pedimos e agradecemos em nome do Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, pela sua presença, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por cada irmão que está aqui juntamente conosco, ó Pai. Que o Senhor também visite aqueles que não puderam vir, ó Deus. Quero colocar diante de Ti a vida da Vera e da Del, ó Pai, que estão com essa questão da Covid também. Que o Senhor abençoe esse casal, ó Pai, dando a eles apoio, Senhor. Ó Pai, que eles sintam também o seu amor, a sua presença na vida deles, ó Deus. Queremos colocar diante de Ti a vida do Senhor José, que está aqui conosco. Ó Pai, muito obrigada pela companhia dele aqui conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor o trouxe, ó Deus, e tem tido a oportunidade de ouvir a sua palavra. Que o Senhor também dê a ele a compreensão de todas as coisas, ó Deus. Lembrando da irmã Sandra e do Luiz Fernando, ó Pai, também depositamos essas vidas no lugar que o Senhor cuide daqueles corações, ó Deus, dando a eles conforto, consolo e entendimento, ó Pai. Muito obrigado pela vida deles. Muito obrigado porque nós temos essa oportunidade de ouvir os seus ensinos, a sua palavra, Deus. Fica conosco neste culto, abençoa também a vida do pastor. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando com a presença, Senhor, queremos te agradecer por mais uma vez que nós estamos aqui na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos. Te agradecemos também pela vida das pessoas, ó Pai, dos nossos irmãos e amigos que, ó Pai, estão assistindo pela página do Facebook, ó Pai. Te agradecemos por essas vidas, ó Pai, que têm sido fiel aos cultos, ó Pai, assistindo, participando. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida deles, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, ouvindo os pedidos deles, ó Pai, as orações. Que o Senhor esteja, Pai, aceitando o agradecimento que eles têm sentido no coração, ó Pai. Sempre demonstrado ali, ó Pai, na rede social. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Te agradecemos pela vida do seu Zé, que está aqui nos visitando. Te agradecemos porque eles têm sempre, ó Pai, estando aqui, ouvindo a palavra. Que o Senhor abençoe esse coração para que ele possa, Pai, sempre ter entendimento, ó Pai, o que o Senhor tem a dizer para ele através da tua palavra, Senhor. Neste momento, ó Pai, queremos te pedir pelas pessoas, ó Pai, que estão acamadas, ó Pai, com sintomas de Covid, ó Pai, e aqueles também que estão, ó Pai, contaminados pelo vírus, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando a cada um, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando cada um nesses instantes, suavizando as suas dores, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, suavizando, Senhor, aquela ansiedade, ó Pai, o medo que muitos sentem, Senhor, que o Senhor esteja tranquilizando o coração de cada um. Queremos colocar diante de Ti também a vida da família do Alex, Senhor, essa família que está educada, que o Senhor, ó Pai, conforte, console o coração de cada um, que o Senhor, ó Pai, dê a sabedoria, ó Pai, o discernimento para eles estar passando por este momento tão difícil. Senhor, esteja abençoando a cada família da igreja, Pai, que o Senhor esteja conduzindo a vida de todos, Senhor, que nós possamos a cada dia estar buscando entendimento, Senhor, na Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, ter uma vida digna diante de Ti. Nós possamos a cada dia mais, Senhor, aprender a ser pais, a ser mães, a ser filhos, ó Pai, que nós possamos estar sempre buscando todas as orientações, ó Pai, na Tua palavra. Neste momento, Pai, colocamos diante deste dia do pastor, que vai nos trazer a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando esta vida, juntamente com ele, ó Pai, todos da sua família. Obrigado pela vida do irmão Pedro, que está na direção desse grupo. Esteja com ele também, Senhor, no seu dia a dia, esteja com ele também, ó Pai, com todos os seus familiares,
ajudando, Pai, orientando no que for preciso, Senhor. Mais uma vez eu te peço, abençoa a vida da tua igreja que deixa contar. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Continua conosco durante toda essa semana. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Já cantamos, já oramos, agora vamos ver a palavra de Deus aqui. Abrir nossa Bíblia aí. Em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Todos acharam? Primeira Timóteo, capítulo 2, de 1 a 7. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém, Senhor. Que o Senhor Jesus possa estar conosco e continue, Senhor, conosco durante esse culto, esteja com cada um aqui nesta noite, abençoando o pastor que vai trazer a sua mensagem nesta noite, que eles possam estar sendo abençoados por Ti, Senhor. São bênçãos te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu passo aí a palavra para o pastor. Graça e paz, queridos. É uma alegria sempre no meu coração quando nós podemos ouvir uma direção de culto como essa, onde bondosamente o Senhor conduz o nosso coração por um propósito, para ouvirmos a voz dele. A direção do culto, irmão Pedro, tem essa tônica: levar o seu ouvinte, aqueles que estão nos assistindo e ouvindo aqui no templo, preparar o nosso coração, nos aquietarmos diante da palavra, diante do Senhor, para que nós ouçamos a sua voz audível, para que não haja nenhuma distração. Eu louvo a Deus por isso, porque como Paulo mesmo diz, que o nosso culto é racional, e a racionalidade traz em nós paz, porque somos preparados desde que entramos aqui, mesmo aferindo a temperatura lá fora, mesmo colocando o álcool gel, mesmo que nós fiquemos longe uns dos outros, mas o nosso coração é preparado para sempre ouvir a voz do nosso bom Deus. Como é gostoso isso, queridos. Não há privilégio maior do crente
de que pararam um tempo para ouvir a voz do seu Senhor. Eu não tenho dúvidas que aqueles que nos acompanham, estão nos acompanhando sistematicamente, têm esse prazer também em suas vidas. E esse prazer é nosso. E por isso, abra sua Bíblia em Salmo 127. Salmo 127. Salmo conhecido da igreja. Um salmo que fala do favor do Senhor. Nos coloquemos em pé, aqueles que puderem. Vou aqui abrir minha água enquanto os irmãos procuram. Essa água nos ajuda muito. Eu leio e vocês acompanhem suas versões. Salmo 127, de 1 a 5, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado, e quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém, queridos? Quero deixar o versículo, deixa eu ver aqui na minha outra versão, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém, queridos? A bênção em família. E nós vamos orar, pedindo ao Senhor aqui, mais uma vez, já oramos, mas é imprescindível que nós coloquemos diante do Senhor esse texto, para que Ele trabalhe no meu coração e no seu coração. Irmã Laís, por favor, nos eleve a Deus em oração. Sim. Mais assento. Já aconteceu com você, principalmente os homens, mas eu creio que as mulheres também pode acontecer isso, de você abotoar a camisa, a camisa e descobrir que sobra um botão? Já ou não? Aí fica aquilo, né? Meio estranho, né? Não fica? É verdade. Aí você dá uma olhada e percebe que eles não estão encaixados na casa certa, porque você pulou ou você distraidamente começou errado, né? Então tem que desabotoar tudo, olhar com calma, sem pressa e começar de novo, de uma forma correta, para que você fique lindo, né? Para aquilo que você vai fazer. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Sim. Não tenho medo, viu? Pode dizer, não tem problema não. Comigo já aconteceu. Várias vezes. A vida, queridos, também é assim, sabiam? A nossa vida também é assim. Ou seja, se não dermos a Deus a prioridade,
a primazia em nossas vidas, os outros aspectos da nossa vida não serão harmonizados. Sempre faltará alguma coisa. Se nós não priorizarmos Deus na nossa vida, não há dúvidas alguma que a nossa vida ficará como aquela camisa que sempre vai faltar uma casa para o botão. E a família, o qual nós abordaremos esta noite, o qual é a direção de Deus para a nossa noite agora, a família começa com um casal, marido, esposa. Alguns advogam ao contrário. Alguns advogam e assim correm um grande risco de realmente sempre não estar harmonizando aquilo que Deus deseja para a vida de uma família. A família começa com o casal e não com os filhos. É isso que eu quero dizer. Alguns pensam diferente, mas pois o início da família, ou seja, é fundamental, é importante. O início da família, vocês que são jovens, vocês que pretendem formar uma família, o início é fundamental. Quando nós priorizamos e damos prioridade máxima ao nosso Deus e os seus ricos conselhos. Ou seja, depois que as coisas estiverem bem harmonizadas, esta é uma visão minha, teológica, aí Deus permite que venham os filhos. Então começamos bem, harmoniosamente entendemos o que Deus deseja para a nossa família, aí vem os filhos, e aí vem as consequências naturais das responsabilidades que tanto o marido e a esposa têm. Por exemplo, o marido vem ser pai. Já pararam para pensar nisso? E a esposa vem ser mãe. Parece muito lógico, e é lógico, mas se nós entendermos que esses papéis passam a ser assumidos por ambos, realmente esta mudança impõe novos compromissos ao casal, compromissos comprometidos com aquilo que Deus deseja através da sua família. E exatamente isso, a importância então, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, a importância de fazer uma boa escolha, porque é na boa escolha que você vai formar uma família permitido pelo Senhor, e esta família compreenderá futuramente que os filhos exigem de nós mudanças, mas continuamos sendo uma família. Ou seja, a família é uma escolha. Vamos repetir, queridos? A família é uma escolha. Porque formar uma família deve existir antes do casamento. A escolha do esposo ou da esposa é importante, é fundamental. É necessário, que precisa ser feita na dependência do Senhor. Não vai faltar a casa para os botões, porque o Senhor dará a direção correta e você alinhará todas as coisas.
E assim, sendo observadas, sendo alinhadas, é o primeiro passo para uma família saudável, uma família equilibrada, uma família que tem Deus no centro dela. Mas vamos pensar um pouco sobre a escolha, então. Eu quero trazer isso para que eu sei que muitos jovens têm nos assistido, e nós temos jovens aqui, que vão crescer, que vão desejar formar uma família. Por exemplo, os princípios da palavra de Deus devem orientar esta decisão. Antes de enumerar esses princípios, eu quero apenas abrir um parênteses aqui, para que nós desfazemos aqui, em nome de Jesus, alguns mitos. Existem mitos, os quais nos tiram a sobriedade, nos tiram a razão das escolhas que fazemos. Por exemplo, o mito da mulher ou do homem perfeito. Não vai conseguir. Isso é um mito, concordam comigo? Cuidado com alguns mitos que podem atrapalhar a sua vida. Ninguém que seja exatamente igual aos seus sonhos. Não existe isso. Só a convivência promove os ajustes. Só a convivência ajuda-nos a melhorar a nós mesmos e ao outro. Então não existe perfeito. Outro mito, o mito da imagem do papai e da mamãe. Ou seja, não espere que o noivo seja um clone do seu pai ou da sua mãe. Exigir tal semelhança é um absurdo e você vai se frustrar cada vez mais. Terceiro, o mito das almas gêmeas. Rapaz, isso é uma bobagem. Há diferenças marcantes de personalidade entre o homem e a mulher que se unem em matrimônio. Ter consciência dessa desigualdade antes do casamento, isso ajuda os dois a se respeitarem, a compreenderem um ao outro, né? Isto começa do aprendizado, já na época do namoro, na época do noivado. Fechando o parênteses aqui desses mitos, que a gente podia aqui delongar mais, mas vamos atentar para os princípios bíblicos. Mas esses mitos são importantes. Não queira ao seu lado um clone. Você não vai conseguir. Você vai se frustrar cada vez mais. Mas os princípios bíblicos são princípios, então, e não normas, e não regulamentos. Princípio é princípio, e esse princípio bíblico, queridos, eles são aplicáveis em qualquer momento da história humana, em qualquer cultura, em qualquer, digamos assim, nível social, cultural, enfim, ele se aplica em qualquer momento da história, porque são princípios e não normas. Por exemplo, nossos cultos aqui mudaram várias vezes, né? Porque estamos diante de uma norma e não de um princípio. Mas como Deus fala que nós devemos respeitar as autoridades constituídas, isto é um princípio, então nós obedecemos. Compreendem a diferença aqui? Porque não muda com os tempos, porque a fé e a obediência a Deus são valores eternos na família. Portanto, você que me ouve, sempre lembre que formar uma família é uma escolha. E uma boa escolha lhe dará realmente paz ao seu coração. Por exemplo, não se deixe levar pela aparência. Não se deixe levar pela aparência. Quem julga apenas pela aparência não enxerga o óbvio. O interior é assim, né? Não percebe as motivações.
Não é porque ele é lindo ou ela é linda que ele é tudo. Você tem que olhar o interior. Não ouça apenas o coração. O que a Bíblia diz sobre o coração? Que é enganoso. Ouça também a razão e o bom senso, o equilíbrio, a equidade. Converse, observe as atitudes, as reações, como ele lida com as emoções. Aí sim você faz a escolha. Isso é importante, viu? E necessário. E a opinião a opinião ou o conselho dos pais. Isso também é fundamental, principalmente se os seus pais são cristãos. A opinião do pai é fundamental na escolha. E consulte ao Senhor em oração. Não se precipite. Espere que Ele confirme a escolha. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a precipitação tem levado famílias desarmoniosas, com problemas, porque as pessoas não têm esse princípio em suas vidas. E último, que eu creio, até coloquei o texto aqui, todos esses têm textos, mas para nós ganharmos tempo, esse último aqui, este último princípio, e temos mais, é que talvez alguns possam até não gostar de ouvir o que eu vou falar, mas é um princípio bíblico, e portanto eu tenho que dizer, não se ponha em jugo religioso desigual. Ou sendo claro, né? Cuidado com a escolha de uma pessoa que não é crente, que não tem Jesus como Salvador e Senhor, porque com certeza você terá grandes dificuldades na formação da sua família. E se vierem os filhos, então, cria-se uma confusão espiritual. Abra 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 15. Se é um princípio, está na Bíblia, certo? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? É um princípio. Talvez seja duro ouvir isso, mas se nós desejamos a bênção em nossa família, começa com uma escolha. E uma boa escolha fará a diferença cabal na sua família. O trabalho que poderia ser fácil, os relacionamentos que poderiam ser duradouros, se torna mais difícil, porque haverá desacordos entre as partes. Talvez você me diga, mas pastor, será que é assim? Será que é desse jeito mesmo? E eu digo que é, porque é bíblico, porque é princípio. Talvez você não crê nisso. A fraqueza de um se torna a fraqueza do outro. Ambos sofrerão. E isto é inevitável. Então, a família, ela precisa, antes de mais nada, ser uma escolha coerente, tirando os mitos
ou seja, tirando as realidades, né, trazendo a você à tona as realidades da vida, porque não tem ninguém perfeito, né, irmã Nida? Ah, mas ele é lindo. Não, e daí? Aliás, a Bíblia diz que todos nós somos lindos diante de Deus, né? Porque Ele nos formou de uma forma maravilhosamente. O importante, jovens, adolescentes, é o caráter. É aquilo que é exterior, no sentido das atitudes, das ações que ele vai realizar. Se nós pegarmos o texto que lemos, nós vamos entender essa escolha. Parece que esse texto de Salmo 127, parece que ele é um pouco desconexado, assim, entre os versículos, mas não é. Olha lá, o 1 e o 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. Uma boa escolha em Deus traz bênçãos tais, como nós estamos vendo aqui. Uma vida conjugal tem que haver igualdade, reciprocidade, amabilidade, confiabilidade. Muitas das famílias bíblicas, queridos, souberam se valer desta graça de Deus na vida delas e foram prósperas. Em compensação, outras infelizmente fracassaram porque não ouviram os conselhos do pai. Ou seja, quando a família enfrenta problemas, eles estão equiparados, eles estão juntos, eles têm reciprocidade, eles compreendem a situação e com isso superam os desafios e as crises. Agora, se você casa com uma pessoa que ela não está preocupada com os princípios bíblicos, complicado. O bem-estar da família depende de envolvimento, cuidado. E quando os cônjuges se amam e há esse equilíbrio, os filhos serão influenciados. Olha que legal. Os filhos verão neste lar companheirismo, renúncia, empatia, desprendimento e eles construirão lares que repetem um modelo. A importância da escolha é fundamental antes de formar uma família. Porque agora, eu e minha esposa completaremos dia 13, se não falha a minha memória, e depois você me corrige, 34 anos de matrimônio. É isso, irmã Valéria? Acertei, irmã? Oh, aleluia. 34 anos, irmãos. Se eu não faço uma boa escolha, compreendem? Como que pode causar? Por que que eu falo isso? Porque a família... Deixa eu passar o caminhão. Porque a família sofre ameaças constantemente, e na Bíblia ela mostra que sofre desde o início da criação. O casal cristão deve sacrificar-se a fim de servir a família, porque ninguém é melhor que ninguém, todos são iguais, todos têm a mesma atribuição na família. Nós não podemos jogar a responsabilidade ao outro, porque o casamento é o seguinte: a pessoa vem individualmente para o casamento, mas
ela se torna uma unidade com o outro. Por isso que é a importância da escolha. E também é um processo continuado, não é um processo que está pronto, precisa haver renúncia, participação. Porque se há harmonia entre o casal, se há um relacionamento saudável, o ambiente já está preparado. Para quê? Para receber os filhos. Por isso que ele diz lá, né? Que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. A atmosfera, então, de uma família equilibrada, é óbvio que proporcionará a criação desses filhos de uma forma que Deus se agrada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os seus trabalhadores. A chegada dos filhos é uma bênção do Senhor. É interessante que alguns comentaristas falam desse salmo. Ele diz que na mentalidade judaica e também na mentalidade dos antigos povos, quando os filhos não vinham, isso pode acontecer, a família pode não ter filhos, mas não é regra dizer que uma família que não tem filhos é porque está desajustada. Não é isso que eu quero dizer. Compreendem? Sim? Então, na cultura judaica, era o seguinte: quando não vinham os filhos, este fato era entendido como uma maldição da parte do Senhor. E a mulher era discriminada, porque ela era culpada de não gerar os filhos. Olha só. Esta é uma mentalidade judaica, mas também de outros povos. Mas sabemos que hoje, graças a Deus pelo esclarecimento que Deus nos dá, que a esterilidade pode também ser masculina. Pode ser masculina também, não só a feminina. Então, os filhos são um presente de Deus para os pais. Os pais ajustados, equilibrados, terão esta herança do Senhor e a cuidarão dela de uma forma com muito carinho, com muito esmero, porque as atitudes que esta família tem já vem sendo trabalhado por Deus constantemente. Por isso, devem ser criadas, admoestadas, amparadas. Compete aos pais administrar de maneira responsável esta herança que Deus lhe deu. Mas o que acontece hoje? As pessoas têm filhos, é como se fosse mais um, né? É como se isso não fosse importante. O importante é eu. O importante sou eu. O meu filho não precisa desse cuidado, não precisa de admoestação, porque não somos donos dos nossos filhos. Deus nos deu esses filhos como herança. Herança é para se cuidar, é para realmente cuidar com esmero. E um casal bem afinadinho, eles vão produzir homens e mulheres segundo o coração de Deus, que vão orar por os seus filhos, colocar os seus filhos num bom caminho, ensiná-los, buscando esse entendimento de Deus, dando padrões de comportamento, formação genuína. Porque, queridos, quem forma um filho não é a igreja, quem educa o filho não é o Estado, mas sim a família. Digamos assim, é o núcleo mater ali que vai cuidar do seu filho. Lógico que ele vai ser, realmente ele vai se desprender, ele vai na escola. O Vicente está indo na escola, é a coisa mais linda do mundo, né? Parece um homenzinho já. Mas ele está descobrindo outras coisas que são importantes para ele, para o crescimento dele.
mas os seus pais são responsáveis pela vida dele. São os pais que precisam realmente conduzi-los a um tempo sempre proveitoso na presença do Senhor. Porque as mudanças, queridos, são sempre peculiares à família. Há mudanças. Os versículos 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A aljava, acho que eu já disse isso, mas alguns talvez não saibam, é o lugar onde se coloca flechas. E os estudiosos dizem que essa aljava podia aí ser colocado 7 a 8 flechas, mais ou menos. Então tem muita gente que está faltando flecha na sua aljava. Mas esse é um outro assunto, né? Porque cada filho que nasce provoca uma mudança no lar. Sim ou não? A irmã Nida tem 2 filhos, a Valdelice tem 2 filhos, a irmã Angeli tem 2 filhos, né? Décio, 2 filhos. José tem filhos? 2 filhos. Nós temos 2 filhos. A irmã Verônica tem 2 filhos, não é isso? A Aline tem 2 filhos. Então, cada filho é diferente, não é, gente? Hã? A Herô também, perdão. A Herô já é bisavó, já, né? Poxa, é bênção, viu? Ou seja, se temos 2 filhos, então é mais atenção ainda. Por quê? Porque haverá um aumento de atividades, desgaste físico. Há bebês que dão trabalho. Certo? É ou não é? Há bebês que são maravilhosos, né? Ai, meu Jesus. Ou seja, exigindo, às vezes, a ajuda até dos avós, né? Eu coloquei aqui. E, de fato, os avós têm sido uma figura muito preponderante hoje, no mundo contemporâneo, na questão da criação dos filhos. Isso pode ser positivo como negativo, mas também não vamos entrar no mérito da questão aqui. Porque dizem que o vovô e a vovó atrapalham. Mas eu creio que, sendo muito bem centrado, eu creio que o avô e a avó podem dar princípios a este neto de uma forma muito coerente, sim ou não? Sim. Eu creio nisso. É natural que os pais sonhem com um anjinho, né? Que é tudo perfeito, que estamos no controle, mas não é assim que funciona, irmão Pedro. Por isso que as mudanças que provocam este casal, que foi formado, que fez uma escolha, que se harmonizam, e quando vêm as mudanças, quando vêm os filhos, realmente nós teremos condições de controlar todas as coisas. Ou, todas talvez não, mas uma grande parte dela nós teremos o controle sobre elas, desde que esta formação primária da família seja equilibrada. Às vezes, quando o casal, geralmente é assim, quando um olha para o outro, já sabe o que tem que fazer. Não é assim? Não é assim? Mais ou menos? Eu lembro que quando nós tínhamos nossos meninos pequenos, eu lembro que nós íamos em alguma festa, por exemplo, e a minha família tem uma característica assim, bem peculiar. Nós sempre chegamos cedo e vamos embora cedo. Isso é nosso. É nosso. Nós não ficamos até mais tarde, já é uma característica nossa. E eu lembro que ou ela olhava para mim e eu olhava para ela, sabíamos o que tínhamos que fazer, nós íamos embora, não era isso? Porque havia cumplicidade.
Havia a necessidade de colocar os nossos filhos para dormir, por exemplo, dando a eles disciplina. Nem tudo é perfeito, e não será. Mas quando um casal bem ajustado terá consciência das exigências que eles terão que ajustar, ou terão que usar, ou terão que exercer, requeridas, quando o filho precisa de uma orientação. Um casal bem ajustado, ele ama os seus filhos, e amor é prática. Amor também exige vara, disciplina, admoestação. O filho não pode fazer o que ele quer. Isso é um princípio. Porque ele diz lá, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Na juventude, nos dá uma ideia, nós já tratamos isso, eu e minha esposa, sobre isso, é quando a pessoa é jovem. E quando é jovem, ela tem vigor. Não é isso? Ela aguenta. Né? Hoje é a sua vez de dormir com ele. Não, hoje é a sua vez. Eu estou com sono. Aí vai deixando. Queridos, como é bom saber que as mudanças que provocam a vinda dos filhos, que serão realmente mudanças, mudanças que realmente mexerão com o equilíbrio emocional do casal, mas um casal que, como está dizendo aqui, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, ou seja, é um homem tarimbado, um casal tarimbado, um casal que conhece os seus filhos, um casal que sabe exatamente a maneira que tem que lidar com as situações, porque cada filho é diferente, cada filho tem uma ideia. Porque precisamos, então, diante deste momento em que estamos vivendo, requeridas, que a chegada do filho requer, do equilíbrio bem ajustado, da consciência das exigências. Os filhos precisam de um ambiente de afeto, de atenção, de carinho. Como olha o Provérbios 15, 17, diz assim, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo, acompanhado de ódio. Olha só que texto, queridos. É melhor comer verdura, num ambiente propício, num ambiente aconchegante. E os filhos, eles precisam se sentir amados pela família, amados pelos seus pais. Eles precisam compreender que quando a família falha em atender essas necessidades, o membro da família, o seu filho, poderá satisfazê-lo em outro lugar. Essas mudanças que requer os filhos na família, começa desde a tenridade, mas vai passando fases e fases e fases. Aqui na nossa escola bíblica dominical, nós temos a classe dos pequeninos, né? Depois nós temos a classe dos adolescentes e jovens, é isso? É, né? Mas nesse pequeninos e adolescentes e jovens tem os juniores. Os juniores não é fácil, não. Precisa realmente de pegar firme com ele. Tratá-lo com amor, com afeto, com carinho. A família é um ambiente de proteção. E outra necessidade do ser humano é sentir-se seguro. E toda criança, sem exceção, ela requer essa atenção especial pelos pais. Se sentir protegida, amparada, amada. E isso, para os pais, requer tempo, conhecimento, atribuindo um ao outro as funções. Nós não podemos achar que nós não temos participação nessa questão. Não podemos pensar. Porque nesse ambiente novo em que a família vive e que quando chegam os filhos não acaba, sim ou não?
A preocupação é constante na mente dos pais. É um ambiente de aprendizado. É um ambiente onde você vai formar, você vai ensinar a fé a eles. Mas se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você blasfema, se você critica, se você vai à igreja só quando você acha que deve ir, qual é o ensino que você está dando ao seu filho? Qual é a exigência que você vai pedir a ele sobre Deus? Vamos abrir lá Deuteronômio capítulo 6, e já concluindo, Deuteronômio capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Olha só o texto, bem conhecido também, não é, igreja? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A família é a escola da fé ou da incredulidade. A família pode ser do louvor a Deus ou da blasfêmia. A família, ela pode ensinar valores que são eternos, ou também pode ensinar coisas fugazes, coisa que se acaba lá no meio da sarjeta. A família que é formada, que tem uma boa escolha, que tem boa direção de Deus, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão. É uma família que é transformada pela vinda dos filhos e que atribui ao esposo, que atribui à esposa, pai e mãe. E pai e mãe precisa se desdobrar para, junto com Deus, ensinar os seus filhos. Tanto é que nós sabemos, né? Provérbios 22:6 diz o que mesmo, queridos? Ensina ou instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Tem algumas versões diferentes. Concluo esta noite. A bênção em família é algo, olha, gente, quando a gente olha um texto de Salmo 127, onde nós vemos que todo o bem procede de Deus, todo favor procede de Deus, toda equidade procede de Deus, todo equilíbrio emocional procede de Deus. Tudo isso é um preparo para que as famílias aqui sejam sólidas, bem estabelecidas, porque a partir de uma escolha coerente com o seu futuro cônjuge, uma escolha que faz a diferença para anos e anos. Com o avanço da medicina, obviamente que as nossas gerações futuras viverão mais. E nós já temos experimentado isso, graças a Deus, né? Um pastor foi vacinado, ele disse assim, na sua fala: graças ao bom Deus e à medicina. Né? Não é isso? Não é verdade? Ou seja, a partir de uma escolha coerente, é possível ter uma família saudável. E quando esta começa bem, na convivência entre o marido e a mulher, é construído, o relacionamento é construído tendo independência, interdependência, intimidade, submissão e sacrifício. Aí eu faço uma pergunta a vocês, casais, aqui
comigo e também aqueles que nos assistem. Falta algum desses elementos em seu matrimônio? Independência, interdependência, intimidade, submissão e sacrifício. Poderíamos aqui colocar muitos outros adjetivos aqui. Mas será que ainda há tempo de suprir isso? Pense em você. É possível suprir essas necessidades caso não tenha? Eu creio que sim. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o Senhor deseja edificar a casa. E este é o momento para nós avaliarmos a nossa vida conjugal, a nossa família, de uma forma muito coerente. É possível? Pensemos agora nisso. Enumere com o seu esposo, com o seu marido, fatores que têm prejudicado a sua família. Talvez falta de diálogo, talvez o desprendimento, o amor, a empatia. Eu não quero assim colocar assim só para um lado, né? Eu quero colocar os dois como casal, né? O que tem prejudicado a sua família? Quais são os princípios bíblicos que você não tem adotado? Porque a família deve ser um ambiente de afeto, autoridade, de proteção, aprendizado, prioridade acima de tudo. Não há dúvidas disso. E eu quero trazer aqui uma ilustração para mostrar exatamente isso que acontece com as famílias que não temem ao Senhor. Vamos pensar um pouco. Eu vou aqui trazer aos corações. Um certo jovem estava enfrentando sérios problemas com a esposa. Estava numa briga, e já há algum tempo. Em vez de procurar resolvê-los, preocupava mais com a sua ideia de uma campanha evangelística da igreja. Digamos, preocupava mais em realizar a obra do Senhor do que se preocupar com a família, com a sua esposa. Em vez de reconquistar, de ajustar, de mudar o seu relacionamento com a esposa. Ok. Certo dia, esse jovem ajoelhou-se para orar, né, acerca daquilo que ele desejava realizar, que era um momento evangelístico na igreja. E na oração o Senhor falou para ele, ou deu a ele uma pergunta inquietante. Ele disse assim: como posso lhe confiar a minha noiva se você não está sabendo cuidar da sua noiva, da sua família? Nossa família deve vir em primeiro lugar. Assim agindo, haverá bênção na sua família. Os seus filhos verão valores eternos, valores que não mudam, que princípios não mudam. Não é porque estamos vivendo no século XXI que princípios bíblicos não têm mais valor. Eles continuam valendo, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. Pelo contrário, ela cumprirá tudo o que está nela. E se eu desejo que a minha família, que a bênção em minha família nos alcance, comece você, pai e mãe, a buscar em Deus as respostas que vocês precisam para criar os seus filhos no Senhor. Porque no Senhor é tudo de bom. Uma vez eu ouvi aqui o irmão Jean,
Acho que foi na segunda escola bíblica dominical desse ano. Aliás, nós só tivemos duas, né, queridos? Só duas escolas bíblicas aqui. Mas valeu, não valeu, queridos? Eu acho que valeu pela experiência. O Jean trouxe o Felipe com um envelope. Não sei se vocês notaram isso. Alguém notou isso ou não? Aí o Jean ensinou o Felipe a depositar ali o envelope no gasofilácio. Isso não é um princípio, queridos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É na formação de uma criança que nós teremos grandes homens. Homens valorosos. Homens que saibam valorizar a família. Talvez você diga, pastor, talvez eu não... Talvez a minha família está que nem aquela camisa que o senhor falou no começo. Desajustada, os botões faltando. Sabe aquela camisa assim, né? Bem para baixo assim, outra aqui para cima. Mas não há dúvidas disso, que independentemente do que está acontecendo, hoje é um momento de transformação, de mudança. Deixar que o agir do Espírito Santo possa nos convencer da real necessidade de estarmos juntos, esposa e esposo, para que juntos nós possamos consolidar a nossa família, dando bênção a ela. E essa bênção é possível, porque senão não estaria aqui no texto bíblico para nós. E no final ele diz assim, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Filhos não é maldição. Filhos é bênção do Senhor. Heranças do Senhor. E cabe ao casal buscar no Senhor essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nos coloquemos em pé. Nós, durante esse mês, estamos enviando aos irmãos motivos para orarmos sobre a família. Estamos no 23º dia. Terminará no dia 31, ok? Mas se você atentar por aquilo que está escrito e você entender aqueles princípios ali norteados pela palavra, com certeza a sua família será abençoada, porque você estará diante dos pés do Senhor e dizendo ao Senhor, Senhor, cuida do meu coração, do coração da minha esposa, cuida da minha família, ó Pai, não permita que meus filhos sofram, permita que eles sejam amparados pelo Senhor, que nenhum mal os alcance, que haja proteção, provisão para minha família, que haja, Senhor, entendimento, desprendimento, vontade. E tudo isso, queridos, é possível através da Bíblia. E princípios não são normas, são princípios. Pai, o mês de maio é um mês muito especial, Senhor. Não que os outros meses não sejam, mas o mês de maio nos faz, ó Deus, pensar um pouco sobre nós, sobre o ser humano, porque ele está inserido em uma família. Pai, como é bom saber que podemos contar contigo. Como é bom saber que podemos, ó Deus, pela autoridade do Espírito Santo, ó Deus, criar os nossos filhos diante da Tua palavra. Mas precisamos começar, precisamos nos empreender ou nos comprometer com isso.
Ó Pai, que os filhos aqui presentes também, Senhor, ó Deus, que eles pensem em tudo que falamos, que eles coloquem, Senhor, isso na balança dos desejos, e com certeza, ó Pai, que eles serão criteriosos nas suas escolhas, porque uma boa escolha dará uma boa família, ou seja, iniciará bem aquilo que o Senhor deseja para a família. E os casais aqui presentes, ó Pai, nós sabemos que somos diferentes, temos temperamentos diferentes, às vezes erramos, às vezes cometemos erros. O nosso desejo, Senhor, é que essas famílias aqui presentes e aquelas que nos assistem, ó Pai, sejam também amparadas pelo Senhor agora, que haja, Senhor, um desprendimento tal, que vai, ó Deus, jorrar nesta família bênçãos tais, que somente o Senhor pode dar. Que os casais sejam compreensíveis, amáveis, que sejam certos, corretos, que haja, Senhor, o Teu favor na vida deles. Ó Pai, como nós vimos logo no início, aquela camisa, o qual nós erramos as casas, mas ela pode ser consertada, desfazendo e começando de novo. E talvez haja essa necessidade hoje de começar de novo, de buscar esse entendimento, talvez perdido por coisas tão bobas, mas que na Tua presença, ó Deus, haverá fortalecimento, empreendimento e favor do Senhor. E nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E agora o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com esta igreja hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Tomais assento. Nós não teremos o nosso pós-lúdio, porque eu quero consultar